Bloco 17. Atmosfera e clima. E Aula 1. Atmosfera e suas camadas. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante na geografia: a atmosfera e suas camadas. Você já parou para pensar em como a Terra consegue manter a vida? Pois é, a atmosfera é essencial para isso. Ela é aquela camada de gases que envolve o nosso planeta, protegendo a gente de radiações perigosas, regulando a temperatura e permitindo que a vida exista do jeito que conhecemos. Então vamos conhecer as camadas da atmosfera, de baixo para cima, e entender o que cada uma delas faz. Primeira camada, a troposfera. É a camada mais próxima da superfície, indo até uns 17 a 20 quilômetros de altura. Aqui é onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos que conhecemos. Chuva, vento, nuvens, tudo isso acontece na troposfera. Também é a camada onde vivemos, então é a mais importante para a nossa vida. Também onde estão a maior parte dos gases da atmosfera, cerca de 75%. Então, é essencial para a vida. A tropopausa é o limite superior dessa camada. Pense nela como uma espécie de teto que separa a troposfera da próxima camada. Segunda camada, a estratosfera. Ela vai da tropopausa até cerca de 50 quilômetros de altura. É na estratosfera que encontramos a famosa camada de ozônio, que protege a Terra da radiação ultravioleta do Sol. Ou seja, sem essa camada, nossa pele e o meio ambiente estariam muito mais expostos. E detalhe, é nessa camada que aviões a jato e balões meteorológicos circulam. Terceira camada, a mesosfera. A mesosfera vai até uns 85 quilômetros de altitude. Aqui o frio é intenso. Mas o mais interessante é que essa camada desintegra a maior parte dos meteoritos que entram na atmosfera. É uma verdadeira proteção natural contra impactos no planeta. Você já viu uma estrela cadente? Provavelmente, ela foi destruída na mesosfera antes de chegar aqui embaixo. Quarta camada, a termosfera. Ela se estende até uns 500 quilômetros de altura. Nesta camada, as temperaturas podem subir bastante. E encontramos partículas ionizadas que são responsáveis por fenômenos incríveis, como as auroras boreais e austrais, aquelas luzes lindas que aparecem lá nos polos. É a camada onde ficam satélites orbitando a Terra, então super importante para tecnologia e comunicação. Quinta e última camada, a exosfera. A exosfera é a mais externa. O ar é muito rarefeito e faz a transição entre a atmosfera e o espaço. Aqui as partículas de gás estão muito dispersas e algumas até escapam para o espaço. É basicamente o limite da Terra com o universo. É aqui que ficam os satélites geoestacionários e até a Estação Espacial Internacional. É a porta de saída para o espaço. Recapitulando: troposfera, fenômenos meteorológicos, vida humana. Estratosfera, camada de ozônio, proteção, UV. Mesosfera, destrói meteoritos. Termosfera, palco de vários fenômenos naturais impressionantes, como as auroras boreais e austrais em interação com os ventos solares, e também importante local de comunicação via satélite. Exosfera, limite com o espaço. E é importante lembrar, pessoal, a atmosfera não é só um conjunto de camadas. Ela tem funções vitais para a vida, protege o planeta e influencia diretamente o clima e a qualidade de vida na Terra. Aula 2. Leitura de climogramas e elementos do clima. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante em geografia: como ler climogramas e entender os elementos do clima.
Vamos começar pelo básico. O que é um climograma? Um climograma é um gráfico que mostra, ao longo do ano, a variação da temperatura e da chuva em uma determinada região. Ou seja, ele nos ajuda a visualizar como o clima muda de mês a mês. Olha só, nesse gráfico, a linha vermelha mostra a temperatura, enquanto as barras azuis representam a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva. Fácil, né? Agora, para interpretar um climograma, a gente precisa olhar para os eixos do gráfico. O eixo vertical esquerdo indica a quantidade de chuva em milímetros. O eixo vertical direito mostra a temperatura em graus Celsius. E o eixo horizontal representa os meses do ano, de janeiro a dezembro. Com isso em mente, conseguimos identificar os meses mais chuvosos e mais secos, assim como os meses mais quentes e mais frios. Por exemplo, se a barra azul estiver bem alta, significa que aquele mês tem muita chuva. Se a linha vermelha estiver no topo, significa que a temperatura está alta naquele período. Mas o climograma não trabalha sozinho. Ele nos ajuda a entender os elementos do clima, que são os fatores que definem como o clima de uma região se comporta. Vamos relembrar os principais: temperatura, que indica o grau de calor ou frio; umidade do ar, a quantidade de vapor d'água na atmosfera; pressão atmosférica, a força que o ar exerce sobre a superfície da Terra; ventos, que movimentam o ar de um lugar para outro; precipitação, que é a chuva, neve ou granizo que cai sobre o solo. Esses elementos se combinam e formam o clima de cada lugar. E no Brasil, temos vários tipos de clima, influenciados por fatores como latitude, relevo, altitude e massas de ar. Por exemplo, o clima equatorial é quente e úmido, com chuva quase o ano todo. O clima tropical também é quente, mas tem uma estação seca e outra chuvosa. O semiárido é quente e seco, com pouca chuva. E o subtropical tem invernos mais frios e, às vezes, geadas.